No dia do julgamento, a cidade amanheceu assim, parecendo cenas de filme. Cartazes espalhados com dizeres de assassino. Em uma manifestação à sociedade com um pedido de justiça pela morte da vereadora Roseli. Eu tenho, porque eu tô muito emocionada e zangada por juntar 5 homens para matar minha prima. E aqui tá aqui, ó, os assassinos da minha prima, ó, 5 homens, ó. Juntar 5 homens para matar uma só. E aí eu tô aqui dando um apoio pro meu tio e para a família. Qual é o sentimento nesse momento? De muita tristeza. Estou muito triste e achando a lei nossa muito lenta para resolver esse problema. Isso aí já deveria, ele já está na prisão fixa para ele. Pela justiça, lógico. É, lógico. Um dia antes da audiência, a mãe já pedia justiça pela filha. Só justiça que eu quero, só. Eu quero só justiça. É muito triste a gente perder uma filha assim. A audiência que aconteceu ontem foi de portas fechadas por determinação da juíza. Audiência de instrução e julgamento, onde as partes são ouvidas. O crime aconteceu em dezembro do ano passado. Nas investigações da polícia, Vilmar Rocha foi quem mandou matar a vereadora. No trecho desse vídeo, o delegado deixa claro que o crime foi mediante paga. Configurando e corroborando a versão dele de que foi mediante paga. E como o senhor Vilmar tinha motivação suficiente, conforme já demonstrado, para assassinar a sua ex-companheira, fez sentido esse nexo causal, esse elo entre eles, o filho executor, o pai recebeu o serviço do senhor Vilmar, o qual ele conhecia anteriormente quando eles moraram em Bom Jesus juntos. Após encerrar a audiência, nós falamos com o advogado de Vilmar Rocha. E segundo ele, Vilmar é inocente. E que Joaquim foi desassistido pela polícia em seu depoimento e obrigado a narrar fatos de inverdades. Uma audiência bastante tranquila, bastante proveitosa, aonde pela primeira vez dentro do processo nós tivemos oportunidade de mostrar e de demonstrar que o Vilmar não é o mandante da execução da Roseli. Como chegou a isso? Conclusão do senhor? A conclusão que se chega é o seguinte: durante todo o processo aconteceu ou houve uma versão que foi tirada de alguns depoimentos e que, em função desses depoimentos, chegou-se ao cidadão Joaquim e já com base nesses depoimentos dessas pessoas, fizeram com que Joaquim prestasse um depoimento à autoridade policial. E nessa oportunidade, Joaquim, que é analfabeto, que assina com as suas digitais, que não sabe ler, prestou um depoimento completamente desassistido perante a autoridade policial e, na realidade, narrou fatos, ou foram colocados a ele fatos, que não eram em absolutos verdadeiros. Mas neste vídeo, Joaquim conta para o delegado que negociou mesmo com o mandante e fala detalhes de como foi. Olha, o senhor Vilmar me procurou se eu pegava, se eu executava a mulher dele, porque ela estava judiando do pai dele e da mãe dele. E aí foi aquilo que eu fazia o serviço, eu não fazia não, mas eu poderia arrumar alguém para fazer para ele. Para o advogado, ficou provado em audiência que não havia disputa alguma entre partilhas de bens. Um roubo à mão armada que culminou com a morte dela. Infelizmente, o que aconteceu foi isso. E não há outra conclusão. Outro detalhe muito interessante que ficou caracterizadíssimo no processo. Caracterizadíssimo. Qual era o motivo para o Vilmar chegar a essa posição? Não há motivo. Não há motivo. Não havia disputa patrimonial. Porque eles estavam... o que correu... Nossa investigação não havia isso, não? Nada. O que correu... Sim, houveram 2 depoimentos de pessoas ligadas à família da Roseli que disseram isso. Mas aqui hoje ficou apurado, inclusive por parte de uma dessas pessoas, que eu me recuso a
a mencionar o nome, ficou hoje provado que não havia nenhuma disputa patrimonial entre Vilmar e Roseli. A situação já estava composta, ajustada, sedimentada pelos próprios filhos do casal. Estavam todos em harmonia. O que aconteceu de fato aqui hoje, nessa situação, foi exatamente a demonstração de que nós tivemos aqui um latrocínio. Né? E nesse contexto, nós temos que responsabilizar, sim, quem cometeu esse latrocínio. Já neste vídeo, o delegado afirma que já havia ameaças por parte de Vilmar Rocha. Motivo esse seria por uma divisão de bens. E segundo, a gente continuou as investigações e descobrimos que havia um litígio judicial entre a vítima e o senhor Vilmar, o ex-companheiro dela, onde se tinha uma disputa muito acirrada, com ameaças de que não entregaria, o senhor Vilmar alegava que não passaria os bens para ela de jeito nenhum. Ainda segundo o advogado de defesa dos 4 acusados, o fato é grave, mas que não houve homicídio mediante apagamento. Mas é bom que a sociedade tenha conhecimento de que é um fato grave que tem que ser apenado, porém não existe homicídio mediante pagamento. Em entrevista com o advogado de defesa dos outros acusados, ele faz revelações bombásticas. Segundo ele, em depoimento, Joaquim sofreu agressões e desencadeou um problema na visão, decorrente de um spray de pimenta. Comprovou-se através, inclusive, do depoimento do senhor Joaquim, certo? Que ele não teve uma instrução sobre a situação, não tinha um advogado presente e ele alega no depoimento dele, que é gravado, certo? Que ele teve algumas agressões. Ele alega, inclusive, em audiência, que ele está perdendo a visão do olho direito em decorrência de um spray de pimenta. A alegação dele e, o mais importante, não teve nenhuma outra prova que veio desdizer. Não tem nenhuma prova que veio de encontro para dizer, não, o que o senhor Joaquim está dizendo não é seguro. Ao contrário, trouxe uma segurança muito grande no depoimento, depoimento esse que veio de encontro com todas as outras provas. Procuramos o advogado da família da vítima. Segundo ele, houve um combinado, um trama entre os réus antes do julgamento, para inocentar Vilmar Rocha, o acusado de ser mandante do crime. A verdade é a seguinte, os réus fizeram uma trama. Eles combinaram lá entre eles no presídio de alguma forma, contaram uma versão para repelir, para tirar do processo, retirar da ação o senhor Vilmar. Mas os fundamentos processuais levantados nos autos, isso não resiste, não. Essa tentativa é esdrúxula. Levantados hoje, sem sentido, válido no campo da disputa democrática do direito, mas completamente sem fundamento jurídico nenhum. Após a polícia fazer uma investigação, os casos todos, hoje houve algumas divergências aqui, é isso? Os réus, primeiro, desmentiram tudo o que disseram em juízo, disseram na polícia, sendo que na polícia as declarações foram gravadas com eles. Atribuíram agressões, sendo que os documentos médicos disseram que eles não tinham nada, não apanharam da polícia. Passados 6 meses, eles vêm a juízo, mudam a versão para proteger o seu Vilmar, o intuito. O digno promotor, na sua fala final, ele usou um termo muito feliz, que se isso ocorrer, o seu Vilmar será escravo desse bando de marginais o resto da vida, porque terão 700 alqueires de terra para pagar a cadeia que eles vão levar. Vilmar Rocha, o acusado de ter mandado matar a vereadora, teve o pedido de liberdade negado pela justiça. Agora é aguardar a sentença pela juíza. Para a família da vítima, apenas a verdade e que a justiça seja feita. Falar a verdade é fácil, né?
A gente, quando está falando a verdade, o fato que a gente sabe, verídico, falar a verdade é fácil, testemunhar uma verdade é muito fácil, mas é ruim, é sentido para a gente. Falar junto todo mundo, juízes, advogados, assim, a gente fica meio assim, mas foi tranquilo, graças a Deus. E a justiça vai ser feita, eu creio, né?